o dia, ó rei. Enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões? Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas que você me viu, como dasquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos dele e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus e Pai, está aqui a Tua palavra, meu Senhor. Deus, mais uma vez está sendo ministrada, Pai, que não seja de mim, mas que seja do Teu Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, pela Tua igreja nesta noite, Pai, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos corações, que o Senhor venha repreendendo, Senhor, todo o mal, toda seta maligna, Pai, que está assolando este lugar, para que o Teu povo não venha dar ouvido à Tua palavra, que o Senhor venha repreender todo e qualquer espírito que seja contrário à Tua palavra neste lugar. Vai mudando o ambiente para o ambiente de adoração, vai repreendendo todo o espírito de apostasia, todo o espírito da fé que vinha se esfriar neste momento, aqui neste lugar, ó Senhor. Eu te peço, Pai, que a Tua graça, que a Tua misericórdia e que Teu Espírito Santo se esteja presente aqui no meio de nós, porque se o Senhor não estiver nada, nós podemos fazer. Se o Senhor não tiver nada, nós podemos falar. E se o Senhor não tiver nada, nós podemos sentir. Então entrego a Tua palavra, Senhor, ao Teu povo, conforme o Senhor vinha ministrar em meu coração. Em nome de Jesus, a igreja diga amém, igreja. Glória a Deus. O livro de Atos é um livro bem conhecido por nós cristãos, onde ali conta a história dos apóstolos, das perseguições e do crescimento da igreja. E eu vim falar hoje um pouco sobre o apóstolo Paulo, que eu creio que todos nós da igreja conhecemos o apóstolo Paulo. Conhecemos como foi a sua caminhada, né? De um homem que era um perseguidor cristão, um homem que era perseguidor da igreja, um homem que assaltava os cristãos, um homem que ali prendiam e até matavam os cristãos. E aqui no capítulo 26, nós vamos ver um diálogo de Paulo entre reis, entre sacerdote, para defender a sua fé. Porque nesse diálogo que a gente acabamos de ler, Paulo ali estava professando a sua fé. Paulo ali estava tendo uma oportunidade de defendê-lo, porque Paulo estava mais uma vez preso por causa da palavra de Deus. Porque o homem que era perseguido, quando ele vem dizer aqui que quando ele estava indo para Damasco fazer mais um exercício que era feito, que era prender o cristão, que era açoitar, ele teve um encontro com Jesus. Jesus teve um encontro com Paulo. E Paulo aqui estava explicando para o rei qual é o sentido da sua fé, o porquê dele estar preso naquele momento, qual é o sentido do chamado dele. Porque muitas das vezes a gente profere o nome de Jesus, muitas das vezes a gente profere que ama o Senhor, muitas das
das vezes a gente vem aqui no altar e diz que ama o Senhor, mas na primeira oportunidade a gente nega o Senhor em palavras. E muitas das vezes a gente nega o Senhor por qualquer coisa, por qualquer apreço, por qualquer tribulação. E Paulo foi um dos homens que foi mais preso por causa do Evangelho do Senhor. E nenhuma carta de Paulo que ele vai falar para os seus, para Timóteo, para Filipenses, em que ele estava preso, você não vai ver Paulo desanimado. Mas ao contrário, Paulo anima o povo a proclamar o Evangelho. Então o que está faltando em nós hoje, na multidão, na nação de hoje, é proclamar o Evangelho de Deus. Porque muitos querem proclamar, mas muitos não querem sofrer pelo Evangelho. Então nesta noite Deus está perguntando para mim e para você: você está preparado para sofrer pelo Evangelho? Você está preparado para sofrer por Jesus? Como é que um homem que era perseguia o povo, matava o povo, açoitava o povo, hoje ele está proferindo a sua fé, defendendo a sua fé, defendendo o Evangelho de Jesus? Diante de pessoas importantes, diante de reis e de sacerdotes. Não é o ambiente que você está, com quem você está, mas para quem você está falando e de quem você está falando. Ele podia se intimidar, porque estava diante de uma autoridade. Mas Paulo sabia que a autoridade maior ele servia, que era Jesus. Porque muitas das vezes a gente recua quando a gente está diante de uma pessoa, de uma patente alta maior do que a nossa. Às vezes a gente recua de falar do Evangelho para uma gestão da cidade. Até mesmo para, se aparecesse um presidente da república, será que você teria coragem de professar o Evangelho verdadeiro de Cristo? Será que você correria esse risco de ser preso pelo Evangelho do Senhor? E Paulo estava sendo preso, estava acorrentado. E ele estava ali falando do seu testemunho, do encontro que ele teve com Jesus. Porque nós que temos chamado, que temos um encontro com Jesus, a nossa casa, o nosso ambiente, o nosso jeito, a nossa fala, a nossa modéstia muda. Porque nós servimos a Jesus. E era isso que Paulo estava falando aqui, no capítulo 26, versículo 12. Do encontro que ele teve, do que ele fazia. Ele perseguia, ele matava, ele açoitava. A palavra diz mais um pouco à frente que ele até fazia o povo blasfemar. Ele ficava irritado só em saber que ele servia a Jesus. E hoje, será que nós estamos preparados para sofrer por Jesus? Muitos podem abrir a boca e dizer assim: eu estou preparado para sofrer por Jesus. Mas na primeira pedra, na primeira tribulação, você dá as costas para Jesus. Vem aqui no altar e diz: eu amo Jesus. Eu falo do amor de Jesus, mas é só de boca para fora, porque o coração não está entregue realmente a que Cristo determinou. E o que Deus quer falar para a igreja nesta noite é que Deus vai marcar encontro com aqueles que têm chamado e está renunciando ao seu chamado. Paulo, ele tinha um chamado, mas ele ainda não tinha convicção do que era, até ele ter um encontro com Jesus. E ele vai dizer que era meio-dia, e o que se foi ao encontro dele, brilhava mais do que o sol, era mais resplandecente que o sol. Todos sentiram, mas só Paulo ouviu a voz de Jesus. O que Deus está dizendo, você pode estar na casa dele, você pode até sentir a presença, mas são poucos que vão ouvir a voz de Jesus. Poucos são que vão ouvir a voz, porque muitos não estão preparados para ouvir a voz do Senhor.
ao rei. Igreja, nós estamos vivendo um momento de preparação. Nós estamos se preparando para a volta de Jesus, não é verdade? Jesus fala todos os cultos para se preparar. E uma dessas preparações é sofrer por Ele. Às vezes você não quer sofrer por Ele, mas Jesus sofreu por mim, sofreu por você. Ele não desistiu. E Ele foi atrás de Paulo, porque Ele sabia que Paulo não tinha medo, não tinha temor. Ele falou: Paulo, eu tive encontro com você. Você vai ser o meu ministro. Você vai dar testemunho. Eu vou te livrar dos teus próprios, do teu próprio povo e também do gentio. Às vezes o levanta é dentro da nossa própria casa. Às vezes o que se levanta é dentro da nossa própria casa. Mas não se preocupe, porque Deus disse: eu vou te livrar dos teus. Eu vou te livrar dos teus. Está se levantando, mas Deus está dizendo: eu vou te livrar. Porque Deus livra. Você não pode fugir do chamado do Senhor. Às vezes a gente até tenta, mas a gente não consegue. A gente tenta fugir da palavra. A gente tenta fugir porque o meu chamado é pregar, mas eu não quero, eu fujo. Mas o chamado está atrás de você, você não tenta. Você pode até tentar, mas você não consegue fugir do teu chamado. Lá no Salmo 139, o salmista vai dizer: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, tu estás. Se faço minha cama na mais profundeza dos abismos, tu também estás. Não tem como se esconder dos olhos de Deus. Aonde você for, aonde você se esconder, os olhos dele estão sobre você. Quem é escolhido e quem tem chamado não tem escolha. Você pode fugir, você pode se esconder, mas os olhos de Deus estão sobre você. E Ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar. Não fuja. Não fuja do teu chamado. Deus está falando nesta igreja. Tem crente que está fugindo do chamado, mas eu vou ao encontro e trago para casa. Deus vai marcar encontro com gente aqui que está fugindo do chamado. Vai doer, vai apertar, mas é para você viver o chamado de Deus. Oh glória, meu Deus. Ah, Jesus. Meus irmãos, quando eu estava lendo essa palavra, eu digo: Senhor, eu quero uma palavra que o Senhor queime no meu coração. Porque se Deus não me der, quem prega, todos sabem que se Jesus não der a palavra, a gente não fala nada. Porque não é nossa palavra. A palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo. E Deus estava ministrando no meu coração. Tem gente fugindo do chamado, mas eu vou ter um encontro com Ele. Deus te levantou para pregar o Evangelho. Então viva o seu chamado e faça o que Deus determinou. Porque Deus, quando Ele manda, Ele não se preocupa pelos levantes, porque Ele é contigo. Ele se responsabiliza. E digo mais, grande coisa vai ser o levante na tua vida, mas Deus está do teu lado. Porque o chamado dói. O chamado não é fácil. Muitas pessoas desistem porque não suportam o processo do chamado.
Muitas das vezes a gente dá as costas porque a gente não aguenta sofrer pelo Evangelho de Cristo. A gente quer a bênção, mas a gente não quer servir o abençoador. A gente quer a bonança, mas a gente não quer renunciar àquilo que atrai a nossa carne. A gente quer tudo, só não quer Deus. Muitos estão na igreja, mas não querem Deus de verdade. Palavras vazias, que saem de boca vazia. O coração está vazio, o espírito está vazio, a alma está vazia, porque ainda não viveu o chamado de Deus. Porque todos aqueles que vivem chamado tem processo doloroso. Porque os que foram chamados por Deus nunca começaram com aplausos. Porque todos que foram chamados por Deus nunca começaram com aplausos, mas com desafios que pareciam impossíveis. Eu quero viver o chamado de Deus, então aguenta o processo do chamado. Eu quero pregar, então aguenta o processo. Eu quero cantar, então aguenta o processo. Eu quero ser líder, então aguenta o processo. Porque Deus vai espremer você. Quando Deus quis fazer de Davi um rei, Deus não colocou uma coroa na sua cabeça, mas já colocou um gigante na sua frente para lutar primeiro. Um gigante primeiro, depois que veio a coroa de Davi. Davi tinha um chamado de rei, mas primeiro Deus provou a sua fé. Deus colocou lutas, porque para a gente poder crescer, a gente tem que primeiro lutar. Quando Deus quis fazer José governador, Ele não lhe deu o trono de imediato, mas lhe conduziu para uma prisão, tirando José da zona de conforto entre a sua família, porque não existe crescimento em zona de conforto. Não existe como crescer se você está confortável. José só cresceu porque ele sofreu na prisão e depois Deus levou para um palácio para governar um povo. É o chamado, é o processo. Primeiro ele viveu o processo, depois ele foi viver o chamado. E Moisés, quando Deus quis fazer de Moisés um líder, Ele não lhe deu um exército em suas mãos para conduzir. Primeiro Deus deu um deserto. Moisés não teve conforto no deserto, mas cresceu como libertador do povo de Israel. Você quer crescer? Então saia da zona de conforto e comece a trabalhar no chamado que Deus te deu. Você quer crescer? Saia da tua zona de conforto e vai viver o chamado que Deus te deu. Zona de conforto não faz crente crescer. Zona de conforto faz crente ficar soberbo. E soberbo Deus abate. E só cresce aquele que tem chamado e que aguenta o processo. O processo de Deus é doloroso, mas é nesse processo que você vai crescer. É nesse processo que você vai crescer. Paulo viveu muitas aprovações, mas ele não desistiu de nenhuma. Paulo, ele era e foi um dos homens de Deus que sofreu por evangelho por causa de Jesus. Porque todos que foram chamados por Deus e creram, não cresceram, não foi em zona de conforto, mas de provação. Ah, mamãe, mas por que a irmã cresceu? Porque ela foi ungida. Porque ele foi ungido. Porque ele saiu da zona de conforto. Porque ele sofreu por o evangelho. E Deus honra aquele que trabalha na
fora. Você pensa que é fácil vida de cristão? Às vezes a gente está numa zona que você nem imagina. É guerra constante. É guerra constante. Mas o que a gente vai dizer aqui no altar? A gente tem que dizer aquilo que Deus manda. Paulo estava preso, estava machucado, mas dizia: continue pregando o evangelho. Paulo estava preso, estava machucado demais, adora. E eu canto, Sila, tu adora. E eu canto porque a minha mão, o meu pé pode estar preso, mas a minha boca, a minha adoração, o meu louvor, o meu fôlego ainda pertence a Jesus. Por que você se cala no momento de tribulação? Por que fica chorando, se lamentando, se fazendo de vítima? Jesus não quer saber das suas lágrimas de crocodilo, de vítima se vitimizando. Jesus quer que você cresça, mas cresça no deserto, mas saia da zona de conforto e comece a trabalhar na obra do Senhor. Não pense que as suas lágrimas vai convencer o Senhor, se não for sincero. Você acha que Paulo na prisão vivia algum conforto? Sendo açoitado, numa escuridão, passando fome, no relento e pregando o evangelho? Hoje a gente quer pregar o evangelho, mas quer pregar de forma diferente. A gente só quer pregar a palavra se tiver na abundância. A gente só quer pregar a palavra se tiver com saúde. A gente só quer pregar a palavra se tiver tudo bem na nossa casa. A gente só quer pregar a palavra se a nossa finança for bem. A gente só quer pregar a palavra se vai bem na tua casa. A gente só quer pregar a palavra se teu filho for liberto. A gente só quer pregar a palavra se meu esposo for liberto. Mas Deus está dizendo: prega a palavra independente da tua situação. Era isso que Paulo fazia. Ele pregava independente do que ele estava passando. Teve um determinado tempo que Paulo disse assim, se eu não estou enganado, a carta de Timóteo: quando eu mais precisei, não tinha ninguém sequer para me ajudar, mas eu não me importei, porque Deus estava comigo. Então o que você está passando hoje, não se entristeça. Não pode ter ninguém do seu lado, mas eu quero dizer para você: Deus está vendo a sua situação. Pode alguém te abandonar, pode teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu filho, mas Deus nunca, jamais te abandonará. Era isso que Paulo dizia. Paulo, ele dava ânimo à igreja. Aviva, prega. Mas está doendo, prega. Mas está doendo, prega. Mas está doendo, prega. É o evangelho. Por acaso Jesus enganou Paulo? Ele falou: Paulo, tu vai ser meu ministro, tu vai dar testemunho, mas eu vou te livrar de muitos. Jesus está dizendo que: Paulo, você vai viver o que eu te chamei, mas se prepara, porque o caminho vai ser árduo. Se prepara, porque o chamado é estreito. Se prepara, porque você vai ser espremido. Tudo que você fazia, você vai viver. Paulo perseguia, prendia, machucava, matava. E hoje era Paulo que estava sofrendo na pele o que ele fez com os outros. Então por isso que o chamado dói. Nem todo mundo quer viver o chamado de Deus. Muitos estão dando as costas para Jesus por causa do chamado. Mas eu digo para você mais uma vez: quem é chamado por Deus não tem escolha. Passa por processo, sai da zona de conforto, mas vai viver aquilo que Deus já terminou para a sua vida. O evangelho não é 1000 maravilhas.
Mas é gratificante a gente sofrer por quem sofreu por mim e por você. É muito bom. Está sangrando, mas vai sarar. Aguenta mais um pouco. Deus está te levantando para você viver um nível maior que Ele quer na tua vida. Porque o chamado dói. É doloroso. É espinhoso. Mas o papel da igreja neste momento é dizer: não desista, porque Jesus está do teu lado. Não desista, porque aquele que te chamou, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele determinou na tua vida. O apóstolo Paulo não teve conforto nas prisões, mas cresceu como voz às nações, como missionário, como homem de Deus, porque ele não negou o nome daquele que o chamou. Meu Deus. Tem gente aqui negando o nome de Jesus. Tem gente aqui negando o chamado de Jesus. Mas a palavra vai dizer: eu vou ter um encontro contigo, mas o teu chamado tu vai viver. Não volte para trás. No livro de Jeremias, capítulo 20, versículo 7. Jeremias que desistiu de falar, de pregar, porque quanto mais ele falava, mais o povo não ouvia. E ele disse: Senhor, tu me enganou. Eu não quero mais pregar a tua palavra. Mas a palavra vai dizer que Jeremias disse: mas quando eu quero parar, a tua palavra arde no meu coração. Queima como osso, como fogo no meu osso. E quando menos espera, estou falando de ti. Tu prevaleceu, Senhor. Tu venceu mais uma vez. Eu não consigo deixar a tua palavra. A tua palavra é fiel demais para mim. Eu não consigo deixar de viver o teu chamado, Senhor. É só para quem entende o chamado de Deus. É doloroso. Mas quando você pensa em desistir, a palavra dele é assim: não vai. Porque está queimando como fogo no meu coração. Me corrói por dentro o fogo do Espírito Santo. E ele vai falando e a gente vai expressando. Porque não é meu, não é seu, é de Deus. O dom que Deus deu é dele. Você tem que usar para beneficiar a igreja de Cristo. Não negligencie aquilo que Deus te deu. Porque quanto mais você negligenciar, mais Deus vai te apertar. Quanto mais você negligencia, mais Deus te aperta. Até você entender que quem manda na tua vida é Ele. Paulo disse: agora eu entendo. Não é eu mais que vivo em mim, mas é Cristo. As vontades não é minha, mas é dele. Eu não falo por mim, mas eu falo por ele. Eu não faço para mim, mas eu faço para ele. Eu não prego para mim, mas eu prego para ele. Porque o chamado queima no peito. Foi isso que Jeremias falou. Eu quis desistir, Senhor, mas uma vez tu venceste. Mas uma vez tu venceste. Oh, aleluia, Senhor. Tem gente querendo desistir, mas Deus disse: eu vou vencer mais uma vez. Você não vai desistir do teu chamado. Mas está doendo, mas vai sarar. Está doendo, mas vai sarar. Não tem para onde se esconder. A palavra arde no nosso peito. E quando a gente pensa em desistir, olha nós aqui de novo pregando o Evangelho de Jesus. Por que, missionária? Porque crescimento nunca nasce daquilo que é fácil.
mas do fogo que prova, do choro que ensina, da fé que resiste. Se está doendo é porque se expande, se aperta é porque está ampliando, se fere, se prepara, se cala é porque Deus está anunciando, porque o desconforto da tua vida é a glória de Deus descendo na tua casa. Mas está doendo, está sangrando, mas é o chamado. Corre em direção ao teu chamado. Eu não sei quem é que está querendo desistir, mas Deus está dizendo: eu ainda tenho um chamado contigo. Eu ainda tenho um chamado com você. Eu estou passando por tanta coisa, Jesus. Está doendo na minha casa, tem gente doente, está desempregado, as finanças não vai bem, as portas se fecharam e eu não sei o que fazer. Jesus está dizendo: sou eu fechando a porta para você, porque você não quer viver o meu chamado. Deus está fechando provas, fechando portas para as pessoas aqui, porque Deus está chamando, está tapando os ouvidos para a voz do Senhor. Mas assim como Paulo teve um encontro com Jesus, Jesus hoje nesta noite vai ter encontro com o crente aqui para viver o chamado que Ele determinou na tua vida. Para quem vale essa mensagem missionária, para quem está escutando aqui, para quem está escutando em casa, para quem está escutando lá fora, está querendo fugir do chamado, se prepara, porque Jesus vai te trazer de volta. Deus vai te tirar da tua zona de conforto, mas você vai viver o chamado que Ele determinou na tua vida. Paulo estava na prisão, mas não desistiu de pregar o Evangelho. Estava sendo açoitado, mas não desistiu de pregar o Evangelho, porque ele sabia que quem ele estava perseguindo não era o povo, era Jesus. E quando ele disse: eu não consigo perseguir aquele que é grande demais, e teve um encontro comigo e falou comigo, e eu tenho que dar testemunho. Porque ser cristão, além de viver o chamado, tem que dar bom fruto, tem que dar bom testemunho. Eu estava falando com o Espírito Santo em casa um dia desse, e digo: Senhor, é tão difícil a gente pregar e a gente evangelizar dentro da nossa própria casa. É mais fácil a gente ganhar almas lá fora do que dentro da nossa própria casa. Pessoas que endurecem o coração para não ouvir. Mas aquele que prometeu, que teve um encontro com você e disse que se vai ser você e sua casa, é porque vai ser você e sua casa. Não adianta o ambiente, a circunstância, o que você está vivendo, porque cristão ele vive não é pelo que ele vê, mas vive pelo que ouve da boca de Deus. E se Deus disse que vai salvar você e a sua casa, é porque Deus está dizendo: eu vou salvar você, sua casa, seu filho, seu esposo, seu marido, seu pai, sua mãe. Mas vai ser doloroso. Que palavra é essa, Jesus? Eu estava comentando assim, o ambiente hoje está, a atmosfera. Eu disse: Jesus, eu não queria trazer uma palavra dessa forma, mas é como já foi dito, não é do meu jeito.
Não é como eu quero, é como Ele quer. É para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu não vivo mais em mim, mas Cristo. Eu não falo mais por mim, mas Cristo. Eu não ando mais por mim, mas ando por Cristo. Eu não visto mais para mim, mas eu me visto para Cristo. Eu falo para Cristo, eu ando para Cristo. Eu prego para Cristo, eu canto para Cristo. Porque a minha vida se resume a Cristo. Nem o seu filho Deus poupou por amor de mim e de você. Nem o seu filho foi poupado. Jesus foi tirado da zona de conforto, da sua glória, para descer à terra, para sofrer por mim e por você, morte de cruz. E às vezes você não quer sofrer nenhuma unha por Jesus. Ah, mas eu tenho Jesus. Ah, mas eu tenho Jesus, eu sou tão bom. Não. Nós somos maus, a nossa natureza é mau. Bom é Deus, é Ele que é bom, porque foi Ele que deu Jesus por mim e por você. É o sangue dele que está sobre a tua casa, é o sangue dele que está sobre a tua família. E é Ele que está te chamando nesta noite. Venha dar uma oportunidade para Jesus entrar na tua casa. A tua dor vai sarar. A cicatriz, muitas das vezes, está sarada por fora, mas por dentro está sangrando. Mas Jesus disse: eu vou sarar. Jesus já tem gente sangrando aqui nesta noite. Por fora está perfeito, mas por dentro está sangrando. E só Ele sabe a dor da tua alma. Porque você está vivendo fora do chamado de Deus. E hoje a palavra para a igreja é: não fuja do teu chamado. Eu tenho vontade de pregar. Corre em direção a ela. Eu tenho vontade de cantar. Corra em direção a Ele. Mas eu já cantei, eu já preguei, hoje eu não canto mais. Jesus está te chamando. Eu ainda não desisti de você. Jesus não desiste de ninguém. Nós é que desistimos dele. Nós é que damos as costas para Ele. Nós é que não queremos o Senhor. Nós é que fechamos a porta do nosso coração para Ele. Enquanto Ele está batendo, nós estamos fechando. Enquanto Ele está chamando, nós estamos dando uma de surdo para não ouvir a sua voz. Mas a palavra dele diz, como foi dito no louvor, que os seus pensamentos, os seus caminhos são maiores, são melhores. A palavra dele diz, levante sua mão que eu vou profetizar para você receber. A palavra de Deus diz para você que os pensamentos, os caminhos dele são maiores, são melhores dos que os seus. Somente acredite, somente creia, somente receba e creia que Jesus vai entrar na tua casa. Podemos cantar aquela música? Vou chamar Isabela e Sabrina. Eu vou dar uma de cantora hoje. É a tua palavra. Então eu quero terminar a palavra dizendo: não fuja do teu chamado. A palavra do Senhor e os pensamentos deles são além do que você imagina. Jesus, ele não morreu na cruz em vão. Jesus está voltando e quer buscar uma igreja remida, lavada pelo sangue
Cordeiro. Então, eu peço à igreja que fique de pé. Vamos adorar o Senhor. Quantas vezes perguntei para Deus. Eu quero que a igreja cante. Tudo que Ele me prometeu. Cansado e animado. Ora, igreja, canta para o Senhor. Espera tem me preocupado. Eu olho ao relógio e penso que é em vão. E quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que os pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. É Deus que prometeu que os pensamentos, os caminhos dele é muito maior do que o meu e do que o seu. Olhas o vento, Pois tu olhas o vento e diz, filho, isso é treinamento. Tu vês o bravo mar e filho, diz, é chão pra você caminhar. Tu detectas a guerra e diz que nem preciso lutar, pois tu mesmo lutarás por mim, tu mesmo lutarás por mim. Mas a tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os teus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os teus. Oh, glória! Não desista! Jesus está chamando alguém aqui nesta noite. Me lembro quando Eliseu não se desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. O exército enxergou, ele viu além daquela dor. Mas viver além dessa situação, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz viver além dessa dor, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz viver além dessa dor. Eu queria chamar aqui à frente as pessoas que Deus tem chamado, mas está querendo retroceder para trás. Pessoas que têm chamado, mas está sendo um processo tão doloroso. E está dizendo assim, está difícil. Mas Deus disse assim, eu não te abandonei ainda. Você que tem um chamado e está querendo voltar para trás, vem aqui nesta noite, para que a gente possa orar por você. Não se envergonhe daquilo que o Espírito Santo está direcionando a igreja. Eu estou chamando pessoas aqui e está querendo retroceder, mas nesta noite o Senhor está dizendo, venha para cá, venha viver o teu chamado, não desista, eu não te abandonei, eu ainda estou contigo.
sua vida e que está afastado dos caminhos do Senhor. Se você sentiu que Deus está te chamando nesta noite, vem aqui para frente que nós queremos orar por você. A tua alma está chorando, mas Deus está te chamando. Eu não te abandonei, eu estou contigo. Oh glória. Eu gostaria de chamar o pastor Rivaldo para vir fazer essa oração em nome de Jesus. Mas a tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, 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 maiores que os meus. A palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores, A gente ainda tem 4 minutos. Se tiver mais alguém aí na nave da igreja que enterrou o chamado, que pregava, hoje não prega mais, que cantava, hoje não canta mais, que evangelizava, hoje não evangeliza mais, que fazia visita, hoje não visita mais, essa palavra é para você. Saia do seu lugar, venha até aqui aos pés do altar. Eu queria convidar aqueles que puderem se ajoelhar aqui aos pés do altar. Se você puder, ajoelhe-se. Queria também convidar os obreiros a virem aqui na frente para impor as mãos. Que Deus hoje está falando sobre chamado. Deus está falando sobre o chamado. Ele está dizendo: olha, escute o meu chamado na sua vida. Porque às vezes acontece uns negócios, né? Uma tribulação, um levante, né, irmão Jó? Se a gente não tiver com os pés em uma rocha firme, a gente se decepciona, a gente abandona as coisas. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você, ó, firma os teus pés. Chamada inegociável, inegociável. Arrume tempo para cumprir o que Deus colocou na sua mão. Organize a sua vida material, conjugal. Organize seu trabalho para você ter tempo para cumprir o que Deus colocou no seu coração. E eu oro que na madrugada Deus te desperte para a oração, como Ele fez com Samuel. Ele grita: o Emerson, levanta, que eu quero que você ore. 3 horas da madrugada. Senhor, mas eu acordo de 6 horas da manhã para trabalhar. Não tem problema não. Hora de 3 às 4, aí dorme de 4 às 6. De 6 levanta de novo. Curve sua cabeça. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro. Ouço Deus me chamar. Se aperta, eu ando tão cansado, eu tenho trabalhado tanto. Ô Senhor, Tu me chamou, tô tão ocupada, tão cansado. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao Teu encontro, Senhor. Estou correndo ao Teu encontro. Eu vou, já estou indo ao Teu encontro, Senhor.
sinto Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro. Eu ouço Deus me chamar, e o meu coração se aperta. Eu ando tão cansado, meu Deus, tenho trabalhado, tantas lutas, tantos levantes, tantas situações. Meu coração se aperta ao ouvi-lo. Eu sei que ele tá me chamando, tá me chamando, tá me chamando, tá me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou correndo ao teu encontro, Senhor, ao teu chamado, que eu negligenciei, que eu coloquei de lado, que eu deixei de fazer, por causa dos ventos, por causa de situações, por causa de levantes, de vozes contrárias. Eu deixei, abandonei, mas eu tô sentindo o teu chamado, o teu chamado. Chamado de amor. Eu preciso correr ao teu encontro. Deus está renovando o teu chamado. Deus está renovando o teu chamado hoje. Deus está renovando o teu chamado hoje. Quem enterrou os talentos foi você, não foi ele que tomou. Quem negligenciou a palavra foi você, não foi ele que roubou. Quem negligenciou o ministério foi você. Foi você que arrumou trabalho demais para a sua vida e não tem mais tempo para servir a mim. Foi você que se envolveu em relacionamentos e me deixou de lado, esqueceu aquilo que eu coloquei no teu coração. Foi você. Foi você quem entrou em caminhos, quem entrou em amizades que eu não aprovei. Foi você. Oh, meu Deus. Foi você que fez planos e não perguntou o que eu achava deles. Foi você. Foi você que na primeira oportunidade trocou a minha presença por prazeres, por viagens, por distrações. Foi você. Saulo, Saulo, por que me persegues? Como eu posso perseguir a ti, Senhor? Como eu posso perseguir a ti? Como eu posso me levantar contra ti? Tantas perguntas. A resposta é uma só. Essa noite Deus está chamando de volta para o lugar que você não deveria ter saído. Ouço Deus me chamar, nem que seja para ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja para ficarmos, Senhor, só nós, nem que seja simplesmente
prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado, Senhor. Fica de pé. Fique de pé. Todos da igreja, inclusive a nave, olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: ouça. Diga: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou correr para o teu encontro, para a tua presença, para o meu chamado, para o meu lugar, para a função que tu me deu, Senhor, para ensinar, para evangelizar, para cantar no conjunto, para tocar no louvor, para visitar as casas. Eu vou pregar, eu vou deixar a minha saudação, eu vou me levantar de madrugada para orar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Pai, em nome de Jesus, leva a tua igreja para casa em segurança, guardada e protegida de todo o mal. Que o Senhor possa guardar no nosso coração todas as palavras ministradas da parte de Deus. Que nós possamos chegar em paz e em segurança. Nos livra, Senhor, de acidente. Nos livra de pessoas maldosas que estão pelo caminho. Nos livra de tudo aquilo que possa prejudicar a nossa saúde. Que nós possamos ter uma noite de sono reparadora para mais uma semana de bênçãos e vitórias. É assim que nós oramos em nome de Jesus. A igreja diz: coxa com as mãos, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as mais doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam sempre com todos, não só agora, mas para sempre. A igreja diz: tchau, até o próximo culto, se Deus quiser. Eu vou correndo ao teu encontro.